A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como vocês estão? Espero que bem na presença do Senhor Jesus. Como foi a semana de vocês? Eu acredito que foi de bênção, né? E essa semana está se iniciando e eu acredito que vai ser de muitas bênçãos do céu também para nossas vidas. Esse vídeo dessa semana será falando mais uma vez das lições de jovens do segundo trimestre de 2023. Temos como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Essa semana estaremos estudando a lição de número 7. Será realizada essa aula no dia 14 de maio de 2023. Tem como título Perdoe-me, Senhor. O desenho dessa semana, a foto dessa semana, é um jovem aqui, né, de cabeça baixa, as mãos aqui como reverência mesmo, né? Eu acredito que ele está aqui representando alguém que está falando com Deus, né? Ele tem reconhecido alguma coisa, ele está numa intimidade com Deus aqui, né? Achei bem interessante. Antes de entrarmos na lição, quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos. Vamos agora para o início da nossa lição. Temos como texto principal: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Salmos 51 e 1. Resumo da lição. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Vamos estar falando aqui nessa lição, vocês já perceberam, que é o Salmo 51. Vamos agora para a leitura semanal. Segunda, Salmos 136 e 1. A benignidade do Senhor. Terça, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor. Quarta, Salmos 51, 3 ao 5. Confessando o pecado. Quinta, Romanos 3, do 9 ao 12. Todos estão debaixo do pecado. Sexta, Tiago 1, 14 e 15. A prática do pecado. E sábado, João 16 e 8, o Espírito Santo apela para a consciência. Os objetivos dessa lição dessa semana são compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão, mostrar o anelo do salmista pela restauração e explicar que depois da confissão e restauração, da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. Temos a interação, orientação pedagógica e texto bíblico que se encontra em Salmos 51, do 1 ao 17. E por aqui eu vou parar um pouquinho para estar entrando no assunto da lição dessa semana. Temos a introdução, mas eu não vou ler ela por enquanto agora. Depois eu vou estar falando sobre o Salmo 51, do 1 ao 17. Vemos aqui que essas palavras, né, são de Davi em uma situação que ele passou na vida dele e que não foi agradável aos olhos de Deus. E essa lição dessa semana foi um título bem apropriado para essa lição, né, que diz assim: Perdoe-me, Senhor. Então, nós vamos aqui, antes de entrar na lição, abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, e nós vamos ler até o verso 14. Vamos ver o que está escrito, nós vamos entender o Salmo 51. Natã, o profeta, repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela havia crescido com ele e os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia,
dormia em seu regaço e ele a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou assim a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que chegara. Então o furor de Davi se acendeu grandemente contra aquele homem. E ele disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei a ti a casa e as mulheres de teu senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste com a espada dos filhos de Amon e tomaste a mulher que era dele. Agora, pois, jamais se apartará a espada da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porque com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Que passagem forte, né? Nós vemos que aqui a palavra do Senhor, ela não esconde os erros e pecados de ninguém. E o Senhor já deixou aqui exposto para que nós possamos aprender com os erros dos nossos irmãos e não venhamos a praticar. E se por acaso alguém cair em algum erro, se arrepender como Davi se arrependeu, pedir misericórdia a Deus. E o Senhor perdoará as nossas iniquidades, as tuas iniquidades. Porém, aqui não está dizendo que o Senhor está permitindo que eu e você façamos coisas erradas para estar, né? Me perdoe, Senhor, perdoe. Não é isso. Mas está dizendo que se cair, o Senhor é fiel para estar ali ajudando a levantar. Mas a pessoa tem que realmente de coração se arrepender e lutar contra aquilo dali para não estar fazendo novamente esses erros. Então, agora sim, nós vamos para o texto bíblico da lição e nós vamos entender a lição dessa semana. Vendo essa história, vimos como ela foi forte. Veja como a ilustração de Natã foi bonita, né? Para com Davi. E vemos como Davi se irritou, como ele ficou indignado ao ver a injustiça daquele homem rico, pegando a única cordeirinha, né, que o pobre tinha, e ainda matando para alimentar aquele viajante que tinha ido na casa dele. E ele ficou tão revoltado que ele falou que esse homem era digno de quê? De morte. E mal sabia Davi que Natã estava falando dele. Mas quando Natã chega para ele e diz: Olha, Davi, este homem és tu. Aí Davi cai em si, se arrepende, né, do seu pecado. Deixa eu baixar aqui. Se arrepende do seu pecado e aí ele começa dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Só nesse salmo nós vemos ele dizendo assim, ó: Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, né? Ó, tá falando de misericórdia. Ele tá pedindo para apagar as transgressões dele, né? Porque ele está falando que o Senhor é misericordioso.
Então ele se arrepende do mal que ele cometeu, porque ele fez uma emboscada para Urias, e Urias morreu nessa emboscada, né? Colocando Urias à frente, né, do exército naquela guerra, e morreu. E aí vemos aí Davi reconhecendo o seu erro. Aí no versículo 2 ele diz assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele diz, apaga, lava-me e purifica-me. Aí sim, depois que Davi reconhece o seu erro, é que ele vê que ele está pronto para ter um momento de adoração com Deus e Deus vir atender, ouvir a sua oração. Porque Deus, ele está pronto para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor, e se nós estivermos de conformidade com a palavra do Senhor, em obediência. Lembrando que o Senhor, ele não vai estar ali abençoando, ajudando as pessoas que estão em pecado. Lembre-se que a misericórdia do Senhor, ela é grande, mas não adianta uma pessoa estar em pecado, fazendo coisas erradas e dizer, Deus está me abençoando, me dando isso, me dando aquilo. Saiba que a tua saúde, sim, são misericórdia do Senhor, são as misericórdias do Senhor que não deixa, né, o mal nos consumir. Mas não quer dizer que você está em conformidade para que Deus possa estar atendendo as tuas orações e fazendo o desejo do seu coração. Entendeu como é que é? Vemos aqui dizendo assim, ó, misericórdia e confissão. Um clamor por misericórdia. Nesse primeiro subtópico, que é um clamor por misericórdia, Davi vai e pede ao Senhor a sua misericórdia. Ele pede para apagar as transgressões dele, que foi o que eu falei para vocês. Ele reconheceu. O Senhor usa Natan, envia Natan até Davi, ele passa aquela ilustração, Davi reconhece seu erro e aqui ele clama por misericórdia. E diz mais aqui, ó, por isso só Deus pode lavar e purificar a alma das pessoas. Aqui está dizendo do salmista, mas vamos trazer para a nossa realidade. Se você errou, como Davi errou em alguma área da sua vida, faça como Davi fez. Tem muitas pessoas que ficam tão desesperadas, estão achando que o erro que cometeu não tem mais misericórdia, que muitos tiram a vida, não suporta o pecado, tira a vida. Outros entram em depressão. E se você caiu, lembre-se que há um Deus misericordioso no céu. Reconheça o seu pecado e diante do Senhor, leve a sua transgressão. Diga para ele, Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Foi o que Davi falou. Ele entendeu e disse, contra o Senhor eu pequei. E o Senhor é tão justo, tão misericordioso, tão bondoso, que ele não nos julga, ele perdoa. Mas um detalhe, o Senhor não nos livra das consequências daquele pecado. Se nós pecarmos, nós teremos as nossas consequências. O Senhor está pronto para o pecador arrependido, pediu perdão e ele concedeu perdão. Porém, as consequências dos nossos erros, das nossas ações, das nossas atitudes, nós vamos ter que enfrentar. Então, não vamos misturar as coisas. Eu entendo que o meu Deus, ele é misericordioso e me perdoa, e aprendo que agora eu vou ter que arcar com as consequências. E para o Senhor vir me abençoar, eu preciso estar em conformidade com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Então, veja só também. Quando ele diz um clamor por misericórdia, o segundo tópico diz assim, ó, ele está confessando o pecado. Então, Davi está nos mostrando que nós precisamos ter a consciência que errando tem que ser confessado. Tem certos pecados que tem que ser confessado
ao nosso pastor, que é o que está aqui. Primeiro, nós confessamos o nosso pecado para o Senhor, pedimos perdão para Ele. E tem coisas que quando nós fazemos parte de uma determinada, como é que eu posso dizer assim, de uma determinada igreja, mas não era bem isso que eu queria dizer. Nós fazemos parte de algum ambiente, ai gente, a palavra fugiu da mente agora, mas vocês estão entendendo. Eu sei que ai gente, não vem. Nós sabemos que toda igreja tem as suas normas, tem as suas regras e tem também os princípios que são em todas. Princípios, ele não muda em nenhuma denominação. Porém, normas e regras sim. E sabemos que se fez alguma coisa que não deveria fazer, é você ali quebrar os princípios que está escrito na palavra de Deus. Este pecado tem que ser confessado e deixar, né? Porque quando eu reconheço o meu pecado, eu vou lá e confesso para poder deixar. Não adianta você dizer assim, mas eu deixei. Você confessou o seu pecado? Você reconheceu? Nós sabemos que para praticar o pecado, muitas vezes o pecado nem dói, né? O pecado muitas vezes é até prazeroso. Momentâneo. No momento ele é prazeroso. Porém, na hora que vem as consequências, aí quem te ajudou a fazer errado, ele sai fora e deixa você sozinho enfrentar o babado. Então, aí ele correu, o que que acontece? Quando a serpente vai lá em Eva e convence Eva de comer aquele fruto, ele estava o tempo todo ali com Eva, convencendo ela a comer. Eva come do fruto, oferece a Adão, você já sabe o final da história. Quando os dois comem do fruto, então abre-se o conhecimento deles. E o que foi que no momento eles sentiram? Quando abre o conhecimento, que eles entenderam o que era o certo e o errado, e o que Deus tanto falou para que eles não comessem da fruta, daquele fruto ali. Então veio o que em Adão e Eva? O que foi que eles fizeram? Eles correram e fizeram roupas. Por quê? Porque eles se sentiram nu. Eles tiveram vergonha de estar nu e se apresentar diante de Deus. Porque toda tarde Deus vinha e falava com Adão e com Eva. Mas quando eles pecaram, então pecou, você não vê mais ali a serpente junto com Eva e nem com Adão. Você não vê ele ali com eles dois para dizer, olha, Deus, foi eu que induzi a Eva e a Eva vai lá e convence Adão. Não, deixou nas mãos de Adão e Eva o babado para eles cumprir lá. E eles sentiram vergonha. E bem assim é na nossa vida hoje. Na hora de fazer o pecado, tem o inimigo da nossa alma do nosso lado ali, ó. No ouvido, faz, que é bom, que é prazeroso, que é isso, que é aquilo. Isso daí é uma coisa que estão dizendo que é um pecado grandão, mas não é. Quando faz aquele erro, quando cai naquele pecado, ele ó, cai fora, porque você alimentou o erro. Se manda de agora, te vira. O problema agora é teu. O que é que acontece com essas pessoas? O que é que acontece conosco? Vem a vergonha. Então, por isso que muitas pessoas, elas dizem assim, eu só confessei para Deus e não confesso para o homem, porque eu tenho vergonha de chegar até meu pastor, até o meu líder daquela denominação, e dizer para ele que eu fiz errado. E não só é porque eu vou falar para ele, porque se ficasse só até ele, eu até poderia contar. Mas ele vai ter que chegar diante da igreja, diante daquele departamento que eu ainda não consegui dizer a palavra que eu quero falar para vocês, e dizer ao pessoal, dizer ao povo. Eles não falam o pecado, mas eles têm que falar que a pessoa vai passar por uma disciplina. E uma disciplina quer dizer uma correção. Para passar por essa correção, todo mundo sabe que alguém errou. Alguma coisa foi feita. O pastor da tua igreja, o pastor da minha igreja, não vai expor o meu pecado, mas ele vai passar para a igreja, porque a Bíblia diz que o que liga na terra é ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. Ele vai dizer que eu vou ter que passar um tempo sentada no banco, porque, né, eu preciso passar de uma disciplina, por uma disciplina
para poder me corrigir, para poder aprender, passar por aquela consequência para não fazer mais. E passar por uma disciplina, quem é servo e serva do Senhor sente vergonha. Para quem está praticando sempre, já virou rotina, ela nem liga mais. Mas uma pessoa que ela está com o Senhor Jesus, o pecado, um deslize, quer dizer que é uma coisa assim que acontece que não era para ter acontecido. É um acidente. Na nossa vida a gente leva como um acidente, uma coisa ruim. Quem tem realmente compromisso com o Senhor, quando erra em alguma área, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos. Sabemos que Davi, ele era um homem que ele tinha consciência do bem e do mal, porém por um deslize, por uma falta de vigilância dele, ele cai naquele erro, naquele pecado, cria aquela emboscada toda, mata o soldado, ainda vai e fica com a mulher do homem. E além de tudo isso, ainda a mulher engravida. Aí Deus fala para ele que ele não ia ter aquele filho. Deus não ia permitir o filho para eles dois. Veja que coisa forte. Mas Davi reconhece, se desmancha diante do Senhor, pede o perdão, o Senhor o concede, porém, olha o que Deus disse que ia ter na casa dele. O Senhor deixou bem claro que as mulheres dele, eu achei muito forte, veja só no versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel à luz do dia. Olha que coisa terrível. Para você saber que quando você planta algo, você não vai colher daquela forma que você plantou. Se uma pessoa plantar um carocinho de milho, não nasce um milho, nasce uma espiga de milho. E nessa espiga, quantos carocinhos de milho tem? Se eu plantar uma sementinha de jabuticaba, vai crescer aquele pé de jabuticaba, porém não nasce uma jabuticaba. Quantas jabuticaba vai nascer naquele pé e assim sucessivamente? Para quem conhece de agricultura, sabe muito mais do que eu estou falando aqui. Então, quando nós precisamos ter este cuidado, quando eu peco, eu lanço aquela semente na terra, então, na hora da consequência, não vai ser fácil. Por isso que muitas pessoas não aguentam a consequência porque se sentem envergonhadas. Tem vergonha do Senhor. Acha que o Senhor não vai perdoar porque o pecado foi tão feio, o pecado foi tão duro, que eles acreditam que Deus não perdoa mais, é a consequência. E Deus deixa que você passe por esse sentimento, para que você venha mesmo se arrepender e você saber que dói, que o pecado é dolorido sim, é doloroso. E para que você tenha o verdadeiro sentimento de perdão, para que você realmente sinta vergonha do que você fez e se arrependa e peça para Ele, porque verdadeiramente uma pessoa, quando ela se arrepende, ela não vai praticar mais aquilo novamente. Uma pessoa que realmente ela conhece a Deus, ela não vai fazer novamente o que ela fez, aquela coisa feia que ela fez. Ela vai se envergonhar e vai dizer, não, aquilo doeu muito na minha alma. Eu me senti distante do Senhor. Eu não podia adorar, eu não podia louvar. Eu sentia que Deus não estava me ouvindo porque eu estava distante dele. Até o momento que eu fui, lutei, busquei ao Senhor, pedi o Espírito Santo ajuda, Ele me ajudou. Aí sim eu senti o perdão dele e assim voltou a comunhão. Porque o Senhor permite que a dor, a gente venha sentir a dor para não praticar mais. A pessoa que faz uma coisa errada, que diz que pedir perdão a Deus, e ela faz novamente aquela coisa feia, ela não se arrependeu de verdade. Quem se arrepende, deixa. Porque nós vemos que Davi fez isso, mas nós não vimos mais outra história que Davi fez com outra pessoa mais. Que ele matou outro soldado, que ele pegou outra mulher de outro homem. Isso não aconteceu. Por isso que a palavra do Senhor, ela deixa bem explícita o erro dos nossos irmãos e a misericórdia do Senhor. E nós que somos inteligentes, o que é que nós fazemos? Aprendemos com os erros dos outros,
para não cometermos o que eles fizeram. No terceiro subtópico diz assim: Deus é quem remove o pecado. Então, ele vai e clama por misericórdia, ele confessa o pecado dele e só o Senhor Jesus é quem perdoa. Embora Davi tivesse adulterado com Batseba e ordenado a execução de Urias, foi contra ti somente pequei. Davi havia violado vários mandamentos do decálogo. Em Êxodo 23 e 17. E por isso seu pecado era exclusivamente contra Deus. Então, ele sabia que só Deus ia remover aquele pecado. Só Deus era quem ia purificar ele. Só Deus é quem pode purificar. Só o Senhor Deus é quem nos perdoa. Só o Senhor Deus é quem nos ajuda. E ele reconheceu isso e fez o quê? Foi buscar restauração, que é um assunto no segundo tópico. No segundo subtópico diz assim, primeiro subtópico do segundo tópico diz, purificando a vida interior. Aí sim, agora, Davi vai se purificar diante do Senhor. A prática do pecado nasce de dentro para fora, né, do ser humano. Tiago 1, 14 e 15 diz isso. Tiago 14, 15 diz. Eu poderia ter até notado aqui os versículos para vocês. Então, a pessoa, quando ela vai pecar, ela não já vai e pensa e já faz, não. Ela não faz e depois ela pensa, não. Ela vai maquinando. Tem pessoas aí que a gente vê as maldades, que quando vai pesquisar a vida delas, elas já vinham praticando. Elas já vinham pensando, praticando nada, elas já vinham planejando, melhor dizendo. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havido a concupiscência, concebido, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, as pessoas, quando elas vão fazer os erros delas, já começou primeiro aqui, ó. Começa aqui dentro. Que foi aquela história lá que Davi viu Batseba se banhando. Enquanto Davi não viu Batseba se banhando, ele não sentiu desejo por ela. E isso é o que nós devemos vigiar, ter cuidado com os nossos olhos, para que nós não venhamos a pecar, desejando algo que não é nosso, que não nos pertence, e outras áreas aí da vida, e outros pecados. Então, ele vai e pede a Deus para que Deus o limpe. Ele vai pedir purificação, né? Ele já vai ali pedir ao Senhor purificação, porque ele disse assim, ó, purifica-me, lava-me, apaga. Olha o que ele foi dizer. E só quem pode fazer isso é quem? É o nosso Deus, é nosso Jesus Cristo. Só eles que podem fazer isso. E o Espírito Santo vai nos ajudando, porque ele já nos convenceu do nosso pecado. Aí depois que o Senhor lava, que o Senhor purifica e que o Senhor apaga, aí vem o segundo tópico do segundo tópico que diz assim, restituindo a alegria e o júbilo. Aí sim, quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor apaga, quando o Senhor nos lava, aí a pessoa que pecou, ela sente a alegria volta ao seu coração. Porque Deus viu por onde aquela pessoa também, para aquele processo do arrependimento, aí o Senhor dá a prova para nós como deixando a alegria voltar. Então a alegria volta e assim a pessoa vai ter o quê? Intimidade novamente com o Senhor. Ela vai ter acesso, ela não vai ter mais impedimento. Mesmo que as pessoas lá fora apontem, mas tu fez isso, tu fez aquilo outro, são as consequências das nossas atitudes que tem que passar. Por isso que nós temos que estar vigilantes para não estar passando por momentos que a gente não gosta, né? Assim, de ver, para a gente ver que o quanto é difícil o erro, porque as pessoas, elas veem, elas ouvem e vivemos num mundo que o amor, ele tá pouco também, e as pessoas, elas acusam muito
porque muitas vezes também, né, dependendo daquele pecado que foi cometido, gera em nós uma revolta também. Nada justifica, porém, as pessoas não esquecem e muitos falam, outros oram, e a consequência é essa, você enfrentar os falatórios, mas mesmo as pessoas ouvindo os outros falar mal, dizer, mas não fez isso, não fez aquilo, agora quer ser santo, agora quer ser santa, mas ele tá com alegria, porque ele está em comunhão, porque ele se arrependeu do seu pecado, se envergonhou e confessou e deixou. Aí o Espírito Santo vem e abençoa e ajuda, e mesmo eles ouvindo aquilo tudo, mas eles são felizes porque Deus o perdoou, deu mais uma chance. Aí depois disso daí, vem o quê? A restauração começa pela renovação interior, que é o terceiro subtópico do segundo tópico. Precisamos lembrar de que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus, não meramente uma decisão humana. Ele pode dar um coração puro e um espírito reto. Aí está aqui no Salmos 51:10. E veja só o quanto é importante esse salmo. O 3 diz assim, o verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados está sempre diante de mim. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha ele confessando, como eu disse para vocês. Aí ele reconhece e diz, né? Contra ti somente pequei, fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Muitas pessoas desse versículo aqui entendem que Jessé teve um caso com a mãe de Davi, que não era, sabe? E que ele veio do pecado, daquela ação fora do casamento. Porém, quem nasceu de alguém que não pecou? Então, hoje você também já pode ter outra visão. Ao invés de pensar que a mãe de Davi era uma mulher à toa, né, uma mulher que traiu a esposa de Jessé, você pode dizer assim, mas eu também nasci de uma pessoa que não é perfeita. Entende o que eu quero dizer? Não é que a nossa mãe praticou coisas horrendas e feiosas, não. Mas eu também não gerei filho, eu também sou imperfeita. Vocês estão entendendo? Então é isso que ele está dizendo também. Se a gente for olhar também, né, quem é estudioso aí sabe. Porém, eu não sou teóloga, eu estou falando isso para vocês, que ao invés de nós olharmos só com esse olhar, tem esse olhar também. Que ninguém na terra nasceu de alguém que não tem pecado. Não é isso? Todos pecamos contra o Senhor. Se assim não fosse, Jesus não tinha deixado o seu trono de glória para vir morrer por nós. O 6 diz assim, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ó, purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que é justamente o que nós estamos falando aqui da restauração. Cria em mim, Senhor. Então você pode também, quando você errar ou se você estiver passando por essa fase, lê aqui, ó, ora esse salmo para o Senhor. E aí nós vamos para o terceiro tópico que diz assim, ó, depois que depois que a pessoa passa por esse processo todinho, depois que Davi passou, aí ele estava pronto para adorar, que é o assunto do nosso terceiro tópico. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim, o desejo de participar da adoração pública. Então é ali, né, tem a denominação, as pessoas passaram, erraram, fizeram todo esse processo e agora estão aptos novamente, foram perdoados, passou pela disciplina, agora entra novamente na comunhão e agora sim estão prontos para adorar a Deus e Deus atender e receber a adoração. Lembre-se de que os salmos são canções para adorar, principalmente no templo.
O salmista tem o desejo aqui de louvar a justiça divina. Por isso, o pedido de livrá-lo dos crimes de sangue certamente é uma alusão ao assassinato de Urias. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar publicamente no templo do Senhor, de acordo com a justiça divina. A adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Bem assim, tem pessoas hoje que fizeram coisas feias, coisas que nem imaginamos. Só Deus é quem vê este mundo e as coisas e as práticas. Só o Senhor é quem vê. Porém, a pessoa passa pelo processo, pede perdão, não faz mais e ela está pronta para adorar. Aí veio o quebrantamento e contrição, que é o assunto do nosso segundo subtópico. Então, aqui os versículos 16 e 17 aprofunda mais, que é aqui na leitura, né? E diz assim, ó, o 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aí vem agora os salmos que eu falei para vocês, depois do 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Aí vem o 16 que diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, como ele quis dizer, ele podia dar as suas ofertas, os seus holocaustos ao Senhor, mas ele entendeu que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. E agora vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: fazendo bem para os outros. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos. É isso que Deus quer fazer conosco, que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior, pois se o nosso coração for puro e o nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações serão puras e retas. Conferir em Marcos 7, 18 ao 22. Com o advento do sacrifício de Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpo posicionados, somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, você errou. Então, pega esse erro aí e ensina, para que outras pessoas não venham a cair. Se você não errou, mas você está estudando a palavra de Deus, ajuda também. Que é isso que o Senhor quer de nós. Não é que nós passamos por certas coisas e você venha deixar ali, né, de lado. Não, pega aquela experiência ruim que aconteceu e comece a ensinar as pessoas a não fazerem aquilo ali. Comece a ajudar os pecadores, aquelas pessoas que estão mais afogadas no pecado, que não conhecem a Cristo. Usa para isso. Aí vem a conclusão. Todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar da nossa vida espiritual. Entretanto, quando acontece um acidente, que foi o que eu falei para vocês, que quem vive com Jesus não vive acostumado em pecado, quando peca foi um acidente. No percurso, na vida do jovem cristão, é importante que ele não se deixe. Na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia, que é necessário confessar especificamente o pecado praticado primeiramente a Deus, em seguida ao pastor da igreja e finalmente viver o processo de restauração espiritual. O Espírito Santo nunca deixará de apelar às consciências dos que temem a Deus. É tempo de humilhar-se, é tempo de confessar, é tempo de ser restaurado por Deus. Então, essa lição dessa semana, com esse tema, com esse título forte, ele está dizendo: perdoa-me, Senhor, aproveita. E se você tiver algum pecado escondido,
algum pecado que é vergonhoso, porque se não tivesse escondido não seria vergonhoso. Aproveita e vai lá, confessa primeiro diante do Senhor, tenha o seu quebrantamento, passe por esse processo, fale com o seu pastor, passe pela disciplina, arque com as consequências. Não esconda o seu pecado, porque é melhor passar uma vergonhazinha aqui na terra do que não entrar no céu, porque o céu é uma realidade. E para entrar lá, nós temos que ser santos, purificados com a ajuda do Espírito Santo. Não é perfeição, mas você errou, reconheceu, corre lá, confessa teu pecado. O inimigo das nossas almas, ele quer que nós nos envergonhamos, colocamos nosso pecado dentro de uma gaveta, fechemos ela com 7 chaves, não fale para ninguém, porque ele sabe que o pecado não confessado pode sim atrapalhar a sua salvação. E ele sabe que o céu é uma realidade. E ele vai lutar para que a gente não chegue lá, porque se não fosse uma realidade, ele não estava perdendo tempo aqui na terra, fazendo a gente pecar e querendo tirar as pessoas dos caminhos do Senhor. Então, seja inteligente, peça sabedoria ao Espírito Santo e diga assim: o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Porque se Satanás, ele está querendo nos tirar do foco, é porque ele sabe que o que tem lá é muito lindo e muito grande. Então, não se prenda. Se você fez errado, se você pecou, se você está com pecado guardado para você, é tempo de confessar. Confesse. Confesse. Se você deixou, amém, glória a Deus. Mas agora confesse e se livre desse pecado. Porque assim a tua consciência vai estar tranquila. E mesmo que alguém diga, tu fez, mas você diz assim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Essa lição desta semana foi poderosa, mais uma fortíssima e mais uma que nos traz esperança, né? Traz esperança para aqueles que estão com alguma coisa aí errada, com algum pecado encoberto. Então, tem sim chance para a tua vida, tem sim solução, melhor dizendo. Corre lá que tem solução sim. Você está respirando, corre lá e se conserta com o Senhor. E para a semana, se Jesus não voltar, estaremos falando sobre a lição de número 8 e o título é Alcançando o Coração Sábio. Que assim o Senhor Deus venha abençoar cada dia mais a tua vida, a tua família. Estuda essa lição, professor, professora. Ora a Deus, pede para que o Senhor venha te usar poderosamente. Seja bênção na vida de outras pessoas. Também te convido a você compartilhar, evangelizar, compartilhando este vídeo. Uns falam, outros compartilham, a obra do Senhor é feita. Você é importante para o Senhor. Então, neste momento também, se você quiser deixar o teu comentário, deixa, diz de onde você está falando, deixa seu like que ajuda o canal, se inscreve no canal se não for inscrito e que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, o teu ministério e a tua família. E se Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, estaremos aqui semana que vem com a lição de número 8. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim papai nos permitir. Cheiro no coração de vocês.